Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, professor Paulo Brito, 7º ano, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em História. A gente tem trabalhado aí a presença de africanos e africanas no Brasil com a utilização da mão de obra escrava desses povos originários da África. Tudo bem? Então, o nosso objetivo é identificar e problematizar a utilização, a exploração da mão de obra dos povos originários da África e também discutir as formas de resistência que a gente vem discutindo aí nas nossas aulas de história, né? As várias formas de resistência individual e coletiva dessa população. Nessa aula de hoje, nós vamos analisar essas comunidades quilombolas e comunidades remanescentes quilombolas aqui no nosso estado, no estado do Paraná. Então a gente tem visto, né, a gente viu nas últimas aulas sobre a constituição dos quilombos e agora a gente vai falar um pouquinho desses quilombos aqui no Paraná. Então a gente aprendeu nas outras aulas, fazendo aí uma retomada do que a gente já trabalhou sobre a origem da população africana que foi trazida para o Brasil para ser utilizada como uma mão de obra escrava, o trabalho realizado pelos negros e negras escravizados no Brasil colônia, a contribuição da cultura africana na formação da identidade cultural do Brasil, na comida, na dança, no idioma, né? Tantas vezes a gente explorou esses aspectos dessas contribuições e algumas formas de resistência da população africana escravizada no Brasil, de negros e negros escravizados. Então essas resistências que aconteciam tanto de forma individual como de forma coletiva, as fugas, a manutenção da religiosidade, do idioma, dos hábitos que essa população tinha aqui, né? E a resistência organizada dos negros e negras também como forma de manter a sua identidade cultural. Então eles mantiveram e fizeram chegar essa identidade cultural até os dias de hoje. E nós vimos isso nas nossas aulas, como por exemplo a presença dos griots, né? Que são os contadores de história. Então a gente sabe que essa ideia de contar a história, de transmitir a história de forma oral, é uma herança que a gente tem aí desses negros e negras que foram trazidos para o Brasil. E a gente viu também na última aula a constituição do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que nós tivemos aqui no Brasil no período colonial, reuniu aí, né, milhares de pessoas durante quase um século e da importância do seu líder, Zumbi dos Palmares, para a história do Brasil, principalmente nos dias de hoje, como uma grande liderança do movimento de escravos e escravos de resistência aqui no Brasil, né? Então a gente vai estudar nessa aula especificamente essa presença dos negros e negras aqui no Paraná, foram trazidos para trabalhar com uma mão de obra escrava aqui no Paraná, e as comunidades quilombolas e as comunidades remanescentes de quilombolas que a gente tem aqui no nosso estado. Tudo bem? Então, para relembrar, né, esses negros e negras eles eram submetidos a diversos castigos físicos, emocionais, psicológicos, né, eram expropriados, eram tirados da sua cultura, das suas terras, né, da sua identidade e trazidos em uma viagem aqui para o Brasil que demorava de 30 a 45 dias para ter a mão de obra utilizada como escravo. E os quilombos que se formaram, e nós vimos que eles se formaram aí em praticamente todas as regiões do Brasil, né, desde o Rio Grande do Sul, chegando lá na região norte, na região centro-oeste do Brasil, nós vamos ter a presença desses quilombos, que reuniam não só negros e negras que fugiam da escravidão, como também os indígenas que eram expulsos das suas terras e até mesmo a população branca pobre dessas comunidades que fugiam e encontravam, né, um refúgio, uma comunidade mais acolhedora dentro dos quilombos. Então esse é o objetivo da aula de hoje, a gente relembrou um pouquinho e a gente vai dar sequência aqui, né? A gente já falou também dos castigos físicos que eles recebiam, através aí de uma série de instrumentos de tortura que eram utilizados contra essa população que foi escravizada no Brasil, como por exemplo a palmatória, né? Pessoal, agora a gente traz um pouquinho a história, ela vai se aproximando geograficamente mais da gente, porque a gente começa a discutir um pouquinho a história do Paraná. A história do Paraná, ela está ligada muito ao ciclo do ouro, né? Então, a gente vai ter ali no século XVII as primeiras notícias de ouro aqui no Brasil. Se nós fôssemos respeitar o Tratado de Tordesilhas, lembram do Tratado de Tordesilhas, né? Aquele que dividiam as terras americanas entre Portugal e Espanha?
grande parte do território paranaense ele pertencia à coroa espanhola. Então a história do Paraná está ligada no ciclo do ouro a partir do momento em que houve essa corrida pelo ouro, as primeiras pedras de ouro sendo encontradas aqui no Brasil, e os portugueses passam a ocupar o território paranaense, né? Então, quando a margem do rio Taquaré, hoje o rio Itiberê, é fundada a cidade de Paranaguá, então, né, as nossas primeiras cidades. A ocupação do território paranaense, ela vai acontecer do litoral paranaense e ela vai seguir aí para o interior do estado do Paraná. Então vai ser fundada a cidade de Paranaguá, depois a gente tem a fundação da cidade de São José, a cidade de Curitiba, né? E daí a gente vai ocupando esse território paranaense ao longo dos séculos. Trago aqui para vocês a fundação da cidade de Paranaguá em junho de 1648, lá no século 17, né? O Bandeirantes Borba Gato vai encontrar aí algumas pedras de ouro no nosso litoral e faz com que a coroa portuguesa então resolva colonizar as terras que estavam aí próximas a Paranaguá, Curitiba, e vai subindo o Planalto Paranaense. Então, no mesmo ciclo aurífero, nasceram as cidades de Antonina, Morretes e Curitiba, né? Curitiba, que é a capital do estado, né? Já foi escolhida quando o Paraná se torna aí uma província. A gente tem Curitiba como capital do estado. Numa disputa com a cidade de Paranaguá, havia aí, né, a articulação para que Paranaguá fosse a capital do estado, porém Curitiba foi escolhida, né? Curitiba que tem esse nome indígena, né, de Coré e Tuba, que é a terra do pinhão. Então, Curitiba, a data da fundação da cidade de Curitiba é em março de 1693, quando a gente tem o Pelourinho, né? A gente fala Pelourinho, a gente lembra muito lá da cidade de Salvador, mas o Pelourinho ele era um símbolo de poder legalmente constituído, e o Pelourinho em Curitiba ele marca de março de 1693. Para você, aluno de Curitiba e região metropolitana, o Pelourinho está lá próximo à Praça Tiradentes. Pessoal, trago aqui os dados do nosso estado nos dias de hoje. Sempre é muito bom falar do nosso estado, falar do Paraná, esse estado que nos acolhe e tudo mais, né? Que tem aí essa diversidade étnica para a gente trabalhar. Então a capital é Curitiba, né? A área do Paraná quase 200 mil quilômetros quadrados. A nossa densidade demográfica ela é considerada, né, uma densidade média, então isso é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Daí a gente tem número de municípios, o Paraná conta hoje com 399 municípios, tá bom? A população do Paraná, estimada no ano de 2018, cerca de 11 milhões de pessoas, né, 11 milhões e 300 mil pessoas. Curitiba, a maior cidade do sul do Brasil. Então a gente tem essa constituição aí do nosso estado, né? A participação da população brasileira, 5,5% da população brasileira mora no estado do Paraná, e a nossa taxa de urbanidade 85%, né? Então aí 85% da população paranaense mora em zona urbana. Tudo bem? Apresento então aí para vocês o Paraná nos dias de hoje. Retome esse slide para a gente entender a dimensão geográfica, cultural, histórica do nosso estado. Pessoal, trago aqui um quiz para vocês. Então, a história do território paranaense, a partir da presença europeia, é datada do século XVII, como a gente viu, né? O Pelourinho, símbolo do poder, ele foi erguido em Curitiba em 29 de março de 1693. De origem indígena, qual o significado da palavra Curitiba? Vou deixar um tempo na tela para vocês, olhem as questões e no retorno a gente faz essa correção. Tudo bem?
Pessoal, voltamos aqui com esse exercício que fala sobre a origem do nome Curitiba, né? Então, muito rapidamente, a gente tem uma lenda que os portugueses pediram para que um cacique os ajudasse a escolher um território para fundar uma cidade. E que aqui na região de Curitiba, esse cacique teria batido o cajado e teria dito na língua tupi-guarani Coreituba, que significa terra de pinhão, né? O pinhão aí que é um alimento típico do território paranaense. Só para que vocês saibam, terra dos brancos ou homem branco é carioca, né? Então a gente tem essa palavra também no nosso vocabulário. E Pedra Bonita a gente pode traduzi-la como Itacolomi, que é uma cidade ali do norte do estado do Paraná, que eu tenho um carinho muito grande. Já deixo aqui um abraço para todos vocês que estão assistindo a aula aí de Itacolomi. Tudo bem? Então a escravidão no Paraná, gente, apesar de não ter sido tão numerosa como foi em outras regiões do Brasil, a escravidão aqui no Paraná foi bastante significativa. Então nós tivemos aí ao longo da nossa história, do estudo da história paranaense, a presença de que houve uma ocupação do território paranaense a partir da imigração europeia, né? Principalmente de imigrantes alemães e italianos, imigrantes ali do leste europeu. Porém, houve sim no Paraná a utilização da mão de obra escrava de origem africana, embora ela não tenha sido tão numerosa como foi no Nordeste, como foi na região centro-oeste das Minas, nós tivemos sim a escravidão aqui no Paraná. Então, no Paraná, a escravidão ocorreu nas regiões de ocupação mais antiga. Quais eram essas regiões? Região ali de Paranaguá, São José dos Pinhais, Curitiba, né, Guarapuava, Ponta Grossa. Então, nessas regiões, a incidência da mão de obra escrava africana ela é maior nessas regiões do Paraná. Mas é óbvio que ela foi utilizada em praticamente todo o território paranaense, né? A gente tem aí pesquisas lá de utilização de mão de obra escravas em fazendas no norte do estado, né, nas fazendas de café em Londrina, nas fazendas em Apucarana, a utilização dessa mão de obra escrava, na região oeste do Paraná, também. Mas digo para vocês que ela vai ocorrer de uma forma mais significativa nas regiões de ocupação mais antiga, ligada ao ciclo da erva mate e da pecuária, né? Então o ciclo da erva mate foi um importante ciclo econômico da história paranaense, ali na transição do século XVIII para o século XIX, e também no ciclo da pecuária, tá? Trago aqui para vocês uma notícia, né, de um jornal do Paraná, de 1856, do século XIX, o diário se chamava Jornal 19 de Dezembro. E olha essa notícia que ele traz, que nos reafirma, né, que havia a presença de escravos aqui no Paraná e havia a utilização dessa mão de obra escrava aqui no Paraná. Fugiu no dia 24 de março a preta Marta, pertencente a Rodrigo José Fernandes, tendo os sinais seguintes. O português aqui, a gente manteve o português da época, tá? Por isso que está escrito signais ali. Fula, papuda, gorda, tem um sinal no braço esquerdo. Vejam aí que algumas características bem pejorativas para identificar a negra africana que havia fugido, essa descendente de africanos. Quem a entregar na rua fechada, número 7, será gratificado. Protesta-se com todo rigor de lei contra a quem tiver acoltada, quem tiver aí, né, escondido essa negra. Então vejam que a fuga, ela era uma resistência desses africanos e africanas escravizados aqui no Brasil, como que aconteceu com a Marta, né? E haviam pessoas, né, ou ela podia estar em um quilombo, ou ela podia estar escondida em algum lugar, e também se protestava contra essa pessoa. Veja que é uma notícia do século XIX, 1856, que traz para a gente aí a presença desses africanos escravizados aqui no nosso estado do Paraná. Então, vou fazer uma atividade com vocês agora. Vem aqui com o prof. No Paraná, a utilização da mão de obra escrava, ela foi empregada principalmente no cultivo, deixa um espaço aqui para vocês preencherem, ou na prática deixa um espaço aqui para vocês preencherem. Coloca um tempo na tela, revisem o que a gente estudou até o momento e vamos responder esse exercício e a gente corrige junto quando a gente voltar. Aguardo vocês, hein, moçada?
pessoal? Então, assim, é um exercício bem tranquilo, a gente discutiu esse assunto nas aulas, né? A utilização da mão de obra escrava, ela foi empregada principalmente aí em 2 ciclos econômicos do Paraná, né? Quais ciclos econômicos foram esses? Resposta correta é a erva mate e a pecuária, 2 ciclos econômicos muito fortes aqui no Paraná. Inclusive, na bandeira do estado do Paraná, a gente tem um ramo da erva mate para significar a importância desse ciclo econômico. Tranquilo, né? Então, vamos dar sequência aqui. Trago um episódio para você que aconteceu na cidade de Paranaguá, também para a gente discutir a presença de escravos e escravas de origem africana aqui, que é o episódio Cormorã. Então, o que aconteceu nesse episódio? O que aconteceu nesse período em Paranaguá, né? O Porto de Paranaguá era um dos maiores centros de contrabando de escravos no Brasil. Então, a gente já contrabandeava escravos naquela época. Por que contrabandeava, gente? Porque existia uma lei de 1845, uma lei inglesa chamada Bill Arbidin, que proibia o tráfico de escravos entre a África e a América. Em 1850, aqui no Brasil, foi votada e aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que também proibia a entrada de escravos aqui no Brasil. Então, por isso que a gente utiliza, a partir de 1850, o contrabando de escravos, porque era uma prática que estava proibida, mas que acontecia rotineiramente aqui no Brasil. Então, em 1850, o navio negreiro Cormorã estava aportado no Porto de Paranaguá quando foi abordado por um cruzador inglês. Então, essa lei inglesa, né, de 1845, que é a lei brasileira, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Só lembrando vocês que a Inglaterra estava mais preocupada em ter mercado consumidor do que com o fim da escravidão, tá, pessoal? Então, para não ser preso, o comandante ele afundou o navio negreiro com toda a sua população dentro, né? Com a sua tripulação e alguns negros e negras que estavam dentro do navio. Para não ser preso devido a essas leis, o comandante então resolve afundar esse navio. Um episódio que a gente tem aí dentro da história do Paraná, da história de Paranaguá, que foi o episódio do Cormorã. Beleza? Então, a escravidão no Paraná, assim como em várias regiões do Brasil, que nós tivemos os principais ciclos econômicos, aqui no Paraná não foi diferente. Os negros e negras escravizados, eles vão resistir e vão lutar contra os castigos e pela sua liberdade, através da manutenção do idioma, através da culinária e da dança. Vocês lembram da congada, que a gente já estudou em algumas das nossas aulas? A congada é uma festa típica do município de Lapa, né? Lapa é um município histórico paranaense, além da congada tem outros movimentos da história que acontecem em Lapa, como o Cerco de Lapa. Então, quem tiver a oportunidade, visite o município de Lapa, porque a gente tem essa história na cidade de Lapa. Mas em Lapa eles realizam uma festa típica chamada de congada, né? O que é a congada? É que eu trago essa foto para vocês, é quando eles representam a coroação de um rei do Congo, né? Como uma forma de resistência, essa festa tão bonita, tão colorida que é a congada e que acontece aqui no município de Lapa e em outros municípios paranaenses também, tá? Então, os donos de escravos aqui no Paraná, a gente vai ter essa perspectiva dentro dos nossos estudos, para demonstrar a sua intenção abolicionista, né? Essa abolição que vai ganhar muita força no século XIX, a gente começa a ter as leis abolicionistas, e também para demonstrar o prestígio social e econômico que eles têm na sociedade. Quando havia uma festa privada, um batizado, um casamento, para comemorar essa festa e para mostrar que eles tinham dinheiro, que eles tinham prestígio social, em um gesto humanitário, coloquei aqui entre aspas para vocês, a gente vai ter aí alguns escravos sendo alforriados. Então eu trago esse trecho aqui de notícia para vocês, só para a gente entender aí como que era feito em alguns momentos essa alforria através desse gesto humanitário. Era sim, né, porventura um gesto humanitário, mas por trás desse gesto estava a questão do dono do escravo querer demonstrar o seu poder político, seu poder econômico. Afinal de contas, ele havia comprado esse escravo e agora ele estava dando a liberdade para esse escravo. Então veja essa notícia aqui vinculada nos jornais da época. O distinto cavalheiro Ciro Veloso, para festejar o dia do batizado da sua filhinha, deu ontem na sua casa de residência, então ele devia ter outras casas de comércio, de campo, né? Um magnífico festim no qual reinou aquela franca jovialidade que caracterizava as reuniões. Por ocasião de servir-se de um profundo copo d'água, o senhor Ciro declarou que, em regozijo, em festa do batismo que festejava, exonerava-se dos serviços uma escrava que sua excelentíssima senhora tinha direito.
Ao fazer essa declaração, provavelmente era uma escrava, né? Uma escrava que a gente conhece como ladino, né? Que era aquelas escravas de trabalho doméstico. Então, ao fazer essa declaração, que não foi mais do que uma manifestação dos dedicados sentimentos que adornam tão distinto casal, foram ambos de estrepitosos aplausos e brindados entusiasticamente por vários convidados. Também o jornal 19 de dezembro de 1888 traz, né, esse processo de alforria mais como um mérito do senhor branco, né, que vai dar a liberdade para essa negra, a quem a sua distinta senhora, excelentíssima senhora, tinha direitos. Né, para a gente entender, discutir, refletir um pouco da presença do negro na sociedade paranaense e de como ele era visto pela sociedade, né, desse período. Então, esses jornais contribuem, né, como instrumentos históricos, como fontes históricas para que a gente possa fazer essa análise. Gente, então aqui, ó, uma atividade para vocês. Vem aqui com o prof. A partir da leitura do fragmento anterior, escreva a sua percepção sobre a ação do dono do escravo ao alforriar a escrava no batizado da sua filha. Fizemos essa discussão, faça suas anotações, poste no mural, compartilha com o seu professor e quando a gente retornar, a gente faz essa correção. Tudo bem?
Pessoal, voltamos aqui. Então aí a partir desse fragmento que a gente acabou de ler, né, da alforria de uma escrava, então qual a percepção que a gente tem dessa ação, né? Então ali, né, uma resposta que eu digo que é pessoal, mas a gente precisa entender que a gente pode perceber essa ação do dono de escravo era mais uma ação para demonstrar o seu poder econômico, o seu poder político, o seu poder social, uma vez que ele estava alforriando, né, em ocasião dessa festividade, olha só o que eu estou fazendo. E mais um pouco afastado do que um gesto humanitário. Então, ainda continuando aqui, né, embora tenha essa presença da escravidão menor no Paraná do que em outras regiões do Brasil, ela é marcada pela violência e pelos castigos contra os negros e negras que estavam aqui. Nós tivemos uma escravidão, talvez em menor escala aqui no Paraná, mas os castigos, a violência, ela foi igual a que a gente tinha no restante do Brasil. Tá? Então, assim como em várias partes, os negros escravizados aqui no Paraná, eles vão encontrar as formas de resistir, né? Várias formas de resistir, individuais e coletivamente. Então eu trago aqui para vocês essa igreja que fica em Curitiba, ela é um dos templos antigos mais antigos de Curitiba, que é a igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito. Essa igreja está ali no Largo da Ordem, né, para quem conhece o Largo da Ordem em Curitiba, e ela era uma igreja destinada à população negra, né? Então a população negra ela deveria frequentar essa igreja. Há pouco, questão de 100 metros dessa igreja, mesmo no Largo da Ordem, a gente tem um outro templo religioso católico, e esse templo religioso católico era destinado à população branca. Então aqui a gente tem a igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito. Foi uma igreja construída por negros e negras escravizados aqui no Paraná, e esteticamente ela é uma igreja mais bonita que a igreja que era destinada aos homens brancos, porque quem construía a igreja era a própria população negra, então eles tinham um maior apreço na construção do seu templo religioso, como essa igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito e outras irmandades religiosas da população negra que a gente tem aqui no Paraná. Tá bom? Gente, uma atividade aqui sobre a presença da mão de obra africana no estado do Paraná, nós podemos afirmar que, vamos fazer essa reflexão, marca a alternativa correta e no retorno a gente faz essa correção.
Pessoal, voltamos aqui com a correção. Então, sobre a presença da mão de obra escrava africana aqui no Paraná, nós podemos afirmar que, assim como no restante do Brasil, a escravidão no território paranaense, ela foi marcada por castigos, pela violência e foi marcada também pela resistência. Tudo bem? Gente, o que a gente aprendeu nessa aula, As identidades culturais brasileiras e no Paraná de origem africana, Essas manifestações culturais que a gente tem, principalmente aqui no nosso território paranaense, que é de origem africana. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre isso e a resistência que os escravizados realizavam no Brasil, em especial aqui em território paranaense, Na próxima aula a gente vai dar continuidade aos estudos da formação desses quilombos e das comunidades remanescentes quilombolas aqui no Paraná. Fiquem bem, se cuidem, um abraço grande do professor Paulo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!